Olá! Hoje nós vamos ver alguns slides, eu vou estar comentando esses slides e tentando mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia em sala de aula com crianças muito pequenas, crianças entre 1 ano e meio e 4 anos e a gente vai percebendo como se dá o aprendizado para essa faixa etária, como que eles vão construindo a sua inteligência corporal, não é? A sua tomada de consciência através dos movimentos, através das dificuldades, das repetições. Tudo isso a gente vai estar, através das fotos e das imagens e alguns filmes, vocês vão estar entrando em contato com esse meu processo, que eu acho que vai ser interessante para vocês se motivarem e se envolverem para trabalhar com essa faixa etária, tá bom? No primeiro slide, vocês vão perceber que eu uso um tecido, é um tecido colorido, com as cores do arco-íris, ele tem uma textura muito delicada, é quase uma seda, como se fosse uma canga bem fininha, essas cangas que a gente vai à praia, e eu uso muito esse tecido, as crianças pequenas adoram, elas são muito sensórias, amam as texturas, aprendem por imitação e não por instrução. E tem uma coisa muito curiosa, que toda ação prazerosa tende a ser repetida infinitas vezes. E é assim que eles vão elaborando, tomando consciência dos seus corpinhos e se sentindo seguras. Importante também falar que os pequenos são muito sensíveis às ansiedades externas. Isso faz que o estado energético dos adultos reverbere para eles com muita facilidade. Muito importante lembrar também que o professor preste atenção nas pistas que as crianças vão dando das suas ideias de mundo, para que a partir dessa informação possamos trazer propostas que tenham significado e que estejam inseridas dentro da realidade delas. É assim que elas se sentem seguras e que dão um passo em direção à construção do conhecimento e da consciência corporal. Nessa segunda imagem, vocês podem ver que eu estou segurando uma criança com a cabecinha para baixo. É uma técnica de invertida, muito simples, mas também a gente tem que estar muito atento, tá? Então, depois eu vou ensinar um passo a passo para vocês. E na terceira imagem são duas meninas, são irmãs gêmeas, fazendo a postura do triângulo, Trikonasana, e já fazendo algumas posturas com bastante consciência corporal. No segundo slide, vocês vão perceber que eu estou demonstrando a postura, que eu estou em movimento. O tempo todo eu preciso estar mostrando com o meu corpo, com uma linguagem simples, o que vamos fazer, né? Algo que seja previsível. E aos poucos a gente vai trazendo alguma imprevisibilidade para que essas crianças possam ir aos poucos ganhando confiança e até fazer as posturas invertidas, como vocês podem ver nas fotos. Segundo o pensador Piaget, a inteligência se constrói a partir da adaptação do homem ao meio, através dos processos de assimilação e acomodação. Vocês podem perceber que eu também estou com o auxílio de uma professora, onde as duas fizeram a inversão nas crianças e que a gente incentiva que eles conversem de cabeça para baixo. E tem uma outra menininha que está olhando para eles e que está super preocupada. Ela acha que eles não estão seguros ali. Então, a gente voltou com tranquilidade, conversamos e aí sim demos continuidade à atividade. Mas é muito curioso como eles vão transitando entre o seguro e o inseguro, a confiança e a desconfiança. No terceiro slide que eu vou mostrar, as crianças estão brincando de empilhar e derrubar um jogo, usando esse jogo totalmente fora da lógica e das instruções que veio dentro da caixa. E isso é muito interessante porque é importante deixar que eles explorem o material, não é? Então, vocês podem ver que são pequenas bandejinhas e objetos coloridos que eles podem classificar por cor, eles podem empilhar e derrubar, eles podem trabalhar em equipe e empilhar juntos, cada um com alguma cor específica. Enfim, eles vão definir as regras, eles gostam muito dessa exploração. Ana Maria Lacombe, uma grande psicopedagoga que trabalha há muitos e muitos anos com crianças de todas as idades,
ela diz que toda criança tem possibilidade de operar de forma inteligente dentro do seu estágio de pensamento, podendo criar e resolver problemas e não apenas reproduzir de forma mecânica aquilo que lhes ensinam. Então, as crianças estão aptas, independente da idade, as crianças estão aptas a inventar suas próprias regras e com isso se sentem autoras e vem uma satisfação muito grande, fazendo com que elas se sintam seguras, confiantes e gostem de participar dessa aula que abre esse espaço para os desvios, para que elas se sintam autoras das suas ideias. No slide 4, tem uma imagem de 2 crianças bem pequenininhas e eu estou brincando com elas. Então, a gente está explorando o espaço, corremos nesse espaço, pensamos sobre como caminhar nesse espaço, caminhamos como elefantes, caminhamos como formigas, caminhamos como sapos e depois começamos a explorar e olhar pedacinhos desse espaço com esse papel reciclado que eu reciclei de um papel toalha. E eles se encantaram com isso. Então é curioso como às vezes um material muito simples pode reter a atenção deles por um bom tempo. Então, para manter essas crianças na permanência nas posturas, é importante que a gente não só demonstre as posturas junto com eles, faça a aula junto com eles, mas que a gente use o tom da voz para estimulá-los, uma contação, uma brincadeira. Eu brinco às vezes que eu sou pequenininha como uma formiga, então eu me encolho como uma formiga, eu ando devagarzinho como uma formiga, e depois eu sou um elefante pesadão, que faz um som bem grandão, e que mais faz esse elefante. E vamos conversando, vamos caminhando, vamos explorando o corpo e nos divertindo. As crianças pequenas, elas adoram atividades que envolvam artes, que envolvam música, que envolvam muita cantoria. E se vocês pesquisarem, tem músicas para todos os bichos, enfim, tem mantras para crianças, tem coisas muito bacanas assim que vocês podem implementar nas aulas. Os mantras eu costumo cantar fazendo movimento com as mãos e com os braços. Então, por exemplo, eu canto às vezes Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ou às vezes cantamos para a paz, batendo nas pernas e unindo as mãos. Shanti Om, Shanti Om, Shanti, Shanti, Shanti Om. No slide 5, a gente fala sobre as etapas do desenvolvimento infantil, como é que está o desenvolvimento da linguagem, quais são os interesses dessa faixa etária, que tipo de exploração eles gostam. É importante que vocês entendam essas etapas de desenvolvimento para que vocês possam planejar a aula de acordo com a necessidade, o entendimento de mundo dessa criança. Tá? Então, o plano de aulas para crianças pequenas requer bastante atenção. Planejar a sua aula com uma ideia principal de formar um grupo unido, isso ajuda a garantir que a aula vai ser divertida. Então, essas crianças, elas não têm a experiência de aguardar, de esperar a sua vez. Então, as atividades têm que ser sempre para todos. Se você fizer uma roda com 4 ou 5 crianças e der um tempo para que cada uma fale ou participe de uma determinada atividade, as outras não vão conseguir esperar por muito tempo. Então, é importante que você esteja sempre engatilhando uma atividade na outra, uma proposta na outra, e que essas propostas todos em roda possam participar ao mesmo tempo. É um desafio, é cansativo, mas essas aulas duram entre 30 a 40 minutos, são aulas curtinhas. Então, é uma energia que você coloca ali e que, se você perceber que você está engajado e que está engajando todo mundo nas atividades, na proposta, quando acabar a aula, vem uma sensação assim tão prazerosa, sabe? De perceber que todos participaram, que no final todos toparam relaxamento e
experiência própria, acontece. É impressionante como são tão pequenininhos, de como é que eles entendem o que a gente está pedindo, o que a gente está pensando para eles, mas eles captam e captam principalmente a nossa energia, a nossa presença. Isso é fundamental. Eu diria que seria assim 50% do plano de aula, essa energia está ali presente e aberta para poder improvisar também. Os improvisos são importantes. Então lembra que você pode improvisar repetindo algo que foi prazeroso na aula passada, tá? Isso para eles eu posso chamar de improviso, mas é um improviso conhecido, um improviso seguro, tá bom? Nesse próximo slide, o slide 6, a gente vai se aprofundar sobre o plano de aulas, tá? Como é que a gente faz para planejar e o que a gente deve inserir. Muitos professores gostam de ter uma sequência que eles seguem sempre. Eu acho que é interessante, mas eu não curto muito ficar preso nessa sequência. Eu gosto de mudar de espaço às vezes, isso é uma imprevisibilidade que aos poucos a gente pode ir inserindo. Então, se está um dia de sol e tem um pátio, eu aviso para eles, encontro com eles na sala de aula e caminhamos juntos para esse espaço. Nessa caminhada para esse novo espaço já é o começo da nossa aula, né? A gente vai caminhando, a gente vai observando tudo que tem à nossa volta, a gente vai interagindo, tem que subir escada, descer escada. Isso para as crianças pequenas às vezes é um desafio, tem que esperar dar a mão, ou segurar, ou ganhar autonomia, sem sapato, com sapato. Tudo isso a gente está movimentando o corpo e ganhando autonomia. Então, é importante vocês conhecerem esses estágios para vocês valorizarem qualquer movimento, mesmo que seja simples e do cotidiano. É importante para essas crianças irem tomando consciência do seu corpo, respeito ao próximo, interação entre eles, não é? Pontos a serem considerados para planejar uma aula para os pequenos. Uma atmosfera tranquila e um ambiente arejado. Chega 15 minutos antes, veja sua sala, organize seu espaço, organize os tapetes, veja se a sala precisa ser limpa. Tudo isso é uma preparação para você recebê-los. E eles percebem que existe um cuidado, que tem um cuidado aguardando por eles, né? A partir daí você já começa a criar um vínculo com as crianças, um lugar seguro, um lugar confiável, e isso também ajuda muito na formação do grupo. Trabalhar a formação do grupo é fazer com que não haja competição aí entre esse grupo, que eles saibam se organizar, que eles saibam brincar em grupo, que as ideias sejam respeitadas, que os interesses sejam valorizados. Tudo isso vai ajudando muito na formação do grupo, né? E para isso acontecer também é importante que você faça os registros depois da aula do que você percebeu, o que as crianças estão precisando, alguma sinalização que o professor dessa turma te deu. Alguma criança pode estar passando por alguma situação específica que precisa e requer mais atenção. E aí na próxima aula você vem preparado para isso, isso é muito importante. E não esperar a perfeição nas posturas, né? As crianças, elas ainda não entendem sobre simetria, assimetria, posturas que precisam fazer dos dois lados, posturas que são simétricas, que a gente só faz uma vez. Então, eles não vão dar conta disso ainda, tá? Mas eles já vão entender as flexões para frente e para trás. Eles já vão entender bastante desses movimentos, tá bom? E aos pouquinhos vão tomando consciência e a gente vai avançando na construção dos asanas. E eu costumo dizer que essa idade a gente tem que se deixar fluir, né? A gente possa brincar com eles, que a gente vire criança novamente, que a gente role no chão, dê cambalhota, que a gente possa realmente se divertir com eles. Eles adoram cantar, eles adoram se movimentar, eles adoram dançar. Então a gente precisa simplificar a linguagem e fazer muitos efeitos sonoros, fazer poucas posturas e repetir bastante, deixar com que eles participem, falem, cantem, tragam uma música conhecida.
E por último, e o mais importante, que para os adultos nós chamamos de Shavasana, é o momento de relaxamento, um momento onde as crianças possam se deitar, que aprendam a receber uma massagem, que aprendam a dar uma massagem. Então é bacana ter uma cesta com os rolinhos de pintura, com os pincéis, com muitas texturas que eles possam utilizar e que eles curtam. Caso não tenha nenhum desses materiais, eles amam também se deitar de bruço e aí o professor pode ir nas costas de cada um deles e com a pontinha dos dedos imitar a pegada de algum animal e eles têm que adivinhar que animal é esse. Eles adoram, então às vezes eu faço formiguinhas, faço borboletinhas, faço um tigre, um elefante, enfim, tem milhões de possibilidades e é algo assim que eles são super receptivos e eles gostam. Então, invistam nesse momento de relaxamento. E agora tem mais 3 slides, onde eu continuo falando dos materiais. Um desses slides eu tirei uma foto dos meus livros favoritos para essa faixa etária. São muitas as opções, né, gente? Você já tem acesso a todos os livros do João e da Rosa, que são incríveis. Eu adoro todos eles. Alguns eu já sei de cor e salteado. E acho que eu vou continuar usando para todas as minhas aulas sempre, para todas as minhas turmas sempre. Então, aí tem outras dicas, tem dicas de cartas, de materiais reciclados, artes, enfim, várias ideias que eu considero assim interessantes para vocês pensarem. E também uma dica que eu acho muito importante, que eu vi na última formação do João e da Rosa, que eu tive a oportunidade também de falar sobre esses temas, é que o grupo é sempre muito heterogêneo. Então, tem biólogos, tem pessoas com experiências incríveis, tem pais e mães, que é uma experiência muito importante assim, para você trabalhar com as etapas de desenvolvimento infantil, entender essas etapas. Enfim, várias áreas do conhecimento, que eu imagino que vocês já estão trazendo alguma bagagem, vocês têm que pegar essas habilidades, esse conhecimento e trazer para as aulas de vocês, tá? Porque isso é muito rico, né? Isso vai fazer com que você construa uma aula única, com a sua autoria, fazendo parte, com a sua verdade, com o seu conhecimento, e aí você vai pensar o que das suas habilidades, naquilo que você se sente segura fazendo, você pode introduzir nas suas aulas. Eu sempre conto que em algum momento desses 10, 12 anos que eu trabalho com yoga para crianças, em algum momento eu não estava mais conseguindo criar nada. Eu estava vivendo um momento de vida complicado, um filho que tinha dificuldade com a linguagem, a gente teve que investir muito no desenvolvimento dele. Então, minha cabeça ficou em outro lugar. Não conseguia mais planejar aulas. Eu falei, como que eu vou trabalhar esse ano? Vai ser um ano muito difícil. Até que me veio um clique, assim, eu falei, gente, e todas as brincadeiras que eu gostava de brincar na minha infância? E pular corda, e pular amarelinha, e pular elástico, e pular carniça, e brincar de roda e cantar. A gente cantava tanto na nossa época. Enfim, talvez seja de outra época que é de vocês, mas era uma cantoria só, os pátios da escola, enfim. E eu falei, puxa, eu vou resgatar essas brincadeiras. E comecei a escrever sobre elas e pensar como é que eu poderia adaptá-las para as aulas de yoga para crianças. E aí foi muito bacana, porque realmente me veio algo que eu vivenciei, algo que era verdadeiro para mim e que com tranquilidade e facilidade eu conseguia planejar aulas muito bacanas, muito interessantes e que eu me divertia dando essas aulas, claro, porque eu ia lá, voltar lá atrás nas minhas vivências, né, e ressignificar minhas histórias. Então foi quase que um tratamento trabalhar com as crianças durante esse ano. Então eu sugiro que vocês pensem naquilo que vocês se sentem seguros, na profissão que vocês talvez tenham já hoje em dia e estão fazendo uma transição. Vocês têm que colocar toda a bagagem de vocês dentro da caixinha de ferramenta que vocês vão usar para fazer o plano de aula de vocês. Aí um último recado.
Seja flexível com o que você planejou, sabe? A gente nunca dá a aula que a gente planeja. A gente planeja uma aula, às vezes, chega lá, observa a energia do grupo, vem uma outra ideia, uma outra aula, e aí depois que acaba a aula a gente fala, puxa, fluiu, mas de repente podia ter inserido isso. E é através dessa experiência que a gente também vai construindo o nosso aprendizado e a nossa caixinha de ferramenta, não é? Então, seja flexível com aquilo que você planejou, deixe-se fluir ao fluxo natural do que está se passando nessa aula e permita que a aula seja divertida e até boba, sabe? Uma aula boba é uma aula muito gostosa. As crianças gostam de uma bobeira, de um momento assim fluido. Então, deixem-se fluir e aproveitem as aulas junto com as crianças, tá bom? Namastê e boa